alunos! Hoje é o nosso último vídeo sobre o assunto de matrizes, tá bom? Eu sou a professora de matemática, Ana Paula. Nas últimas aulas, a gente já estudou sobre a multiplicação de um número real pela matriz, tá? Hoje é diferente. Hoje a gente vai multiplicar uma matriz por outra, tá? Como é que eu faço isso, professora? Eu tenho que multiplicar cada elemento das linhas da primeira matriz por cada elemento das colunas da minha segunda matriz. Como assim? Bora ver. Eu vou multiplicar cada elemento, certo? E depois eu vou somar. Agora, segunda linha com primeira coluna, tá bom? Então, eu vou fazer todas as linhas com a minha primeira coluna. Aí, eu vou fazer aqui, ó, esse vezes esse, esse vezes esse, tá? Aí, ô, professora, vamos dizer que eu tinha aqui outra linha. O que que eu ia fazer? Eu ia fazer essa linha vezes essa coluna aqui, ó. Todas as minhas linhas eu ia ter que fazer com a primeira coluna primeiro. Acabou minhas linhas, vamos para as outras colunas da matriz B. O que que eu vou fazer? Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Vamos agora para a segunda linha. Esse vezes esse. Certo? Se tivesse mais linhas aqui, eu ia fazer a mesma coisa. Esse vezes esse. E se eu tivesse mais colunas? Vamos ver aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse outra coluna. Aí, com essa outra coluna aqui, eu tinha que fazer essa linha e essa linha. Aqui, ó. E o resultado ia ser aqui, certo? Então, eu tenho que fazer todas as linhas vezes todas as colunas. Vamos fazer aqui o exemplo que vocês vão entender melhor. Primeira linha vezes primeira coluna. 7 vezes 5, 35. 2 vezes 1, 2. Pronto. Aí, eu vou, segunda linha, vezes a primeira coluna ainda. Eu faço todas as linhas vezes a primeira coluna. 4 vezes 1, 4. Aí, depois eu venho aqui, ó, para a minha segunda coluna agora. Primeira linha com a segunda coluna. 7 vezes 0, mais 2 vezes 6. E, por último, minha última linha com minha última coluna. 3 vezes 0, 4 vezes 6. Aí, eu vou agora fazer primeiro, gente, as multiplicações, tá bom? Quando eu tenho uma expressão, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação e depois a soma, tá? Então, 7 vezes 5, 35. Mais 2 vezes 1, 2. 7 vezes 0, 0. Mais 2 vezes 6, 12. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 0, 0. Mais 6 vezes 4, 24. Então, somando, vai ficar como 37, 12, 19, 24. Esses 4 números aqui, ó, virou o quê? Minha matriz, que é a resposta da multiplicação entre a matriz A pela matriz B. Vamos agora fazer outro exemplo. Vamos lá, linha vezes coluna. Quando eu fazer aqui, ó, essa linha por essa coluna, o que que vai dar? 1 vezes 3, 3. Porém, o que que eu vou multiplicar pelo 4? Não tem como, professora. Essa questão não dá para fazer. Vamos para outro exemplo. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. E eu vou multiplicar o quê pelo 3? Professora, não tem como fazer essa também, não? Por que eu não consigo? Porque toda vez a gente está multiplicando linhas vezes colunas, não é mesmo? Então, para cada elemento da minha linha, eu tenho que ter um elemento da minha coluna lá, não é mesmo? Então, o que aqui está falando? O número de colunas da matriz A, ou seja, da minha primeira matriz, tem que ser igual ao número de linhas da minha segunda matriz. Isso significa que se eu tiver aqui, ó, 10 colunas aqui, eu tenho que ter 10 linhas aqui, para eu fazer essa correspondência, tá vendo? Ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então, a gente tem que estar atento a isso aqui, certo? Vamos ver. A matriz A2 por 5, eu posso multiplicar pela matriz 7 por 3? Não, porque não vai ter correspondência. Aqui, ó, 5 por 7.
eu vou ter cinco colunas aqui e 7 linhas aqui. Então, não vai ter essa correspondência. Aqui, 5 é diferente de 1, então também não pode. Vamos ver outra aqui. Aqui já pode, tá vendo? Ó, que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da B. Aqui é a mesma coisa, ó, 1 igual a 1. Então, podemos fazer a multiplicação. Então, antes de fazer a multiplicação, você vai ver se pode. Se não pode, você nem continua a fazer a sua multiplicação, tá bom? Se não pode. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exemplo. Será que pode, professora? Vamos lá. Essa é uma matriz, uma linha por 2 colunas. Ordem 1 por 2. E aqui, é muito fácil, 2 por 2. Vamos lá. O número de colunas de A é igual ao número de linhas de B? Sim. Então, posso fazer essa multiplicação agora, Pro? Sim. Então, como é que vai ficar? Bora lá. 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 4, 8. Então, aqui vai ficar 3 mais 8, 11. Então, já encontrei o meu primeiro elemento. E aqui? Aqui é 11, né? Que eu coloquei agora. 1 vezes 5, 5. Mais 2 vezes 5, 10. 5 mais 10, 15. Multipliquei a linha pelas 2 colunas, então encontrei a resposta. Só que vocês têm que estar observando o seguinte. A matriz A é do tipo 1 por 2, não é? E a minha matriz B, 2 por 2. Aí eu vou ver, o número de colunas é igual ao número de linhas? Sim, certo? Quando eu ver isso aqui, eu já vou encontrar a resposta da minha matriz. A resposta da minha matriz tem que ser do tipo 1 por 2, tá vendo? Tem que ter uma linha por 2 colunas. Então, vamos ver os exemplos que podia. Essa aqui, ó. Quando eu pegar a matriz 2 por 2 e multiplicar pela matriz 2 por 3, eu vou poder multiplicar? Vou sim. E qual vai ser a minha resposta? Vai ser uma matriz do tipo 2 por 3. Tá bom? Então, se a questão te pedir só a ordem da resposta da matriz A por B, você não precisa nem multiplicar. Você só dá ali a ordem, 2 por 3. E nesse aqui, elas vão poder? Sim. Qual vai ser a resposta? 3 por 3. Olha só. Certo? Então, quando a questão te perguntar, dada a matriz A da ordem e dada a matriz B da ordem, qual vai ser a ordem da multiplicação? Aí você vai pegar o número de linhas e o número de colunas e vai dar a resposta. Só isso. Vou falar aqui um pouquinho sobre a matriz inversa, só que eu não vou cobrar nem na atividade, nem na avaliação. Por quê? É um assunto, assim, mais extenso, envolve muitos cálculos. E como a gente está no ensino remoto, a gente não vai ter muito tempo para estar trabalhando ela, tá? Eu vou só explicar, para caso vocês tiverem curiosidade, podem até estar pesquisando, olhando no livro, para estudar um pouquinho mais, tá bom? A matriz inversa é uma matriz que, quando eu multiplico por ela, eu vou encontrar a matriz identidade. Lembra da matriz identidade, né? É essa aqui, ó, onde todos os elementos da diagonal é 1 e o restante é tudo 0. Então, quando eu pego uma matriz A e multiplico por uma matriz que eu não conheço, ABCD, eu vou fazer todos os cálculos e tem que dar igual 1, 0, 0 e 1. Então, eu vou fazendo todos os cálculos, né, por substituição, e encontro a minha matriz inversa. Então, se vocês encontrarem em algum lugar, o que é matriz inversa? É uma matriz, certo? Que quando eu multiplico aqui, ó, A vezes a minha matriz inversa, tem que dar a minha identidade, certo? É só isso a matriz inversa. Equações com matriz. Equações com matrizes é um assunto, assim, grande também, só que a gente não vai trabalhar, assim, muito aprofundado, tá bom?
Por exemplo, aí, ó, uma equação normal, o que a gente faz, professora? A gente tem ali uma igualdade que tem uma incógnita, né? Que a gente não sabe quem é o x, mas a gente quer descobrir quem é o x. Então, nesse caso aí, ó, 2 vezes x é igual a 10. Significa o quê? Quando eu multiplico 2 por algum número, ele dá 10. Então, eu tenho que descobrir que número é esse. E é claro que é 5, porque eu sei que 2 vezes 5 é igual a 10, não é mesmo? E equações com matrizes é a mesma coisa que equação, só que com matrizes. Ó, que óbvio, professora. Então, quando eu faço 2x igual a 6, 2, 18 e 10, eu tenho que descobrir, então, nesse caso, x, algum x que vezes 2 tem que dar isso aí. Só que esse x não é um x normal. Esse x tem que ser uma matriz também. E, nesse caso, uma matriz 2 por 2. Então, vou botar aqui, ó. Que matriz vezes 2 vai dar 6, 2, 18 e 10? Essa eu fiz moleza, né? Que é claro que vocês vão descobrir na hora. Que é 3, 1, 9 e 5. Por quê? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 18. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 5, 10. Então, encontrei a minha matriz. Muito fácil, né? Então é isso, pessoal. Façam a atividade de hoje, estudem pelos outros vídeos, pelo livro. Esse momento é que vocês têm que estar assim, se dedicando ao máximo, né? Porque o ensino remoto não é fácil. A gente tem que correr atrás mesmo do ano perdido. Então, esse é o nosso último vídeo do assunto de matrizes. Semana que vem é nossa avaliação. Hoje eu tô passando um trabalho também para ser entregue até segunda-feira que vem. E boa sorte! Esse é o final da primeira unidade. Beijinho e tchau, tchau!